missionária Vládia, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Nós estamos muito gratos a Deus por poder nos permitir, através da tecnologia, nos comunicar com você. Eu queria começar essa entrevista sabendo um pouco da sua história, de como foi o seu chamado, como que tudo aconteceu. Oi, amada, que alegria estar com você. E olha, o chamado na minha vida começa desde o ventre, quando Deus já tem propósito para a nossa história. Então, meus pais me consagraram ao Senhor logo quando eu nasci, e aí em seguida eles eram católicos, então eles me ensinaram a servir a Deus, a obedecer. Então, nessa caminhada, eu tive uma admiração muito grande por pessoas extraordinárias na história da igreja, que estiveram servindo pessoas, como era o caso da Madre Teresa. Então, eu comuniquei aos meus pais, ainda em eternidade, que eu senti o desejo de servir pessoas, de cuidar de pessoas. Não queria ir na Índia, porque na Índia já havia estado alguém, mas eu me colocava à disposição para ir para a África ou para a América, que era também um grande desafio. Então, nessa caminhada de lendo a palavra, de conhecendo do Senhor, um dia eu tive a oportunidade de ter um encontro real com Jesus. E nesse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Então, na Igreja Batista, eu perguntei ao meu pastor, logo que eu me converti, pastor, olha, na igreja que eu estava, eu ia ser uma freira, eu estava me preparando, eu tinha uma ideia sobre isso, eu estava com 14 anos, então eu pensei assim, vou continuar estudando e me preparar. E na sua igreja, o que eu vou ser? O pastor olhou para mim e disse assim, você vai ser missionário. Eu falei, ótimo, quero ir agora. E ele falou, mas não é assim, minha jovem, calma, tem tempo. E então eu fiz parte das melhores organizações que nós temos da igreja, que é a Organização Mensageiras do Rei. E uma vez mensageira, sempre mensageira. E nessa organização a gente aprende a amar, a conhecer muito das histórias de missões, do Senhor. E eu falava assim, eu tinha uma necessidade de ir logo. Meu pastor falou, não é assim, jovem, mas ele via o meu desejo, o meu chamado. E o que ele fez? Ele me deu de presente, na semana seguinte, um livro. Além da Bíblia, ele me deu um livro que é o livro chamado Almanaque Abril. Nesse livro continha o nome de todos os países, de A a Z, com as informações de cada país. Ele falou, olha, a partir do próximo domingo, você vai começar a sua vida missionária, viajando pelas nações através da oração. Então, durante a semana, eu quero que você leia sobre esse país, em ordem alfabética, cada domingo, e você vai fazer um momento missionário. Você vai trazer as informações mais importantes e depois você vai ter a missão de ficar orando por esse país. E aquilo para mim foi uma alegria tremenda, porque cada momento que eu lia do país, as necessidades, eu orava com a igreja e eu me sentia indo através da oração. Então, tudo começou nesse processo através da salvação em Jesus e da oração, conhecendo aquilo que das pessoas que carecem, dos países, das nações que precisam de Jesus. E então se deu o meu chamado. Deus sempre falou muito ao meu coração de que ia me levar para muito longe, não ia ser para tão perto. Então, me dediquei, me coloquei nas suas mãos, disse: eis-me aqui, Senhor. Sim, amém. E aí, como foi a saída para o campo? Quando você chegou no campo missionário, quais os desafios, quais as necessidades que você encontrou? O que você viu por lá? Pronto, o campo missionário sempre grande desafio. Comecei indo para a Bolívia, na área das Américas, e encontrei um povo sofrido, um povo carente do Senhor, um povo perdido, porque vivendo de tradições que não iam ao Senhor. Então, Deus me levou esse tempo ali e um dos desafios foi o idioma, né? O espanhol. Eu pensava que naquela época eu falava alguma coisa, mas eu já descobri que eu não falava nada naquela época. Mas Deus foi misericordioso. Em seguida me levou ao Peru, depois me levou ao Paraguai. E Deus tem me dado graça em algumas nações e tem me dado assim, esse amor pelos perdidos, atuando através de projetos sociais, atuando na área das necessidades da plantação de igreja, principalmente no que condiz à formação de líderes. Então, esse tem sido assim um dos desafios, onde nós encontramos uma América carente de Deus, uma América que busca Deus de uma maneira errada, porque existe um índice enorme de idolatria,
mas uma América carente do amor e da graça de Deus. Então, esse eu acredito que foi um dos grandes desafios que eu tenho enfrentado durante esse tempo. Sim, e como é o trabalho que você vem desenvolvendo, né? Você falou da assistência social, né? Questões sociais que você também tem ajudado. Como é o trabalho que você vem desenvolvendo? Atualmente, nós estamos desenvolvendo um trabalho através do PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, onde nós objetivamos alcançar as crianças para Jesus e, seguidamente, suas famílias. Nesse trabalho, nós estamos já na Nicarágua desenvolvendo um trabalho de formação de líderes, onde nós estamos treinando missionários educadores para trabalhar alcançando essas crianças em suas comunidades, nas cidades onde a Igreja Batista estava inserida, ou até mesmo iniciando um trabalho, a plantação de uma nova igreja. Então, a princípio, o nosso trabalho foi trabalhar com esses irmãos, ensinando, mostrando para eles como poderíamos fazer esse trabalho de resgate social, mas de um resgate também espiritual, porque as crianças precisam de Jesus. Hoje, mais que nunca, nós vivemos e pensamos acerca do desafio da janela 414, que não é um lugar de terra ou um lugar de país, mas é um desafio que está em todos os países. É a idade das crianças, no nível de 4 a 14 anos, que estão perdidas sem Jesus e carecem conhecer do amor de Deus. Então, o projeto PEP é esse projeto social, educativo, é uma estratégia evangelística, é um projeto missionário, porque além de nós ensinarmos as crianças as vogais, os números, as letras, nós estamos mais preocupados em ensiná-las a amar o Senhor, em ensinar elas do Senhor. Então, nós ensinamos as crianças a orar, nós ensinamos as crianças a louvar, e como é lindo nós vermos o Senhor transformando vidas, transformando realidades, mudando situações de crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, de risco. Então, nós temos desenvolvido esse trabalho, bem como também o trabalho de assistência às igrejas e aos irmãos os novos convertidos no processo de discipulado. Nós começamos então um treinamento de líderes através do Seminário Teológico Batista de Nicarágua e estavam desenvolvendo junto com aqueles irmãos a visão missionária e também o cuidado do coração do líder, o apoio ao líder, o caminhar lado a lado, formando nesses irmãos líderes capazes de treinar outros líderes. Esse tem sido um pouco do que Deus nos permitiu fazer ali na Nicarágua. Certo. Tem alguma experiência, alguma situação que você viveu que marcou a sua vida, que você gostaria de compartilhar? Minha irmã, existem muitas experiências que marcam a vida da gente, né? Mas uma que eu posso te contar, assim, nessa caminhada missionária, é o cuidado do Senhor. O Deus que nos chama é o Deus que cuida das nossas vidas. Quando nós saímos da América do Sul para a América Central, ou seja, estávamos nos países aqui, Paraguai, Peru, Bolívia, quando fomos para a América Central, onde está Nicarágua e outros países como Honduras e Costa Rica, nós vimos que algumas coisas são bem difíceis e bem diferentes. Então, nós entramos no país, a nossa chegada já foi um pouco, vamos dizer assim, cheio de desafios, porque no dia em que nós estávamos chegando, foi o dia que o presidente do país havia assinado um, uma lei, na verdade, proibindo a entrada de missionários. Então, nós não sabíamos disso, estávamos voando quando isso acontece, a lei já estava valendo em vigor, ou seja, o país estava se fechando para missionários estrangeiros. Então, quando nós descemos naquele avião e vamos entrar no aeroporto para passar pelo processo de aduana, nós sentimos muito claro o Espírito de Deus falar ao nosso coração para que nós não disséssemos nem quem nós éramos e nem o que nós íamos fazer naquele país. A princípio não dá para entender muita coisa, mas realmente quando nós sentimos o Espírito de Deus falando conosco, nem sempre a gente precisa entender tudo, que a gente precisa obedecer. Então, a missionária Regiane e eu, nós entramos em um acordo e conversamos. Então, nós decidimos que nós iríamos dizer naquele país, se nos perguntássemos quem nós éramos, nós íamos simplesmente informar que éramos profissionais que estaríamos entrando naquele país. Se perguntasse o que nós queríamos fazer ali, nós íamos dizer que nós éramos turistas, porque Nicarágua é um país turístico.
E aí a gente fica, às vezes, pensando, né? Algumas coisas acontecem e a gente não entende. Mas aí, então, na entrada logo, seguidamente da entrada, houveram essas duas perguntas. A primeira pergunta é quem são vocês? Então, a gente pôde falar a nossa profissão, hoje, graças a Deus, cada um com uma formação. E a segunda foi o que vocês vieram fazer aqui? Então, nós já vimos decidir, nós viemos de passeio aqui. Só que veio uma terceira pergunta, e essa terceira pergunta é muito interessante. A pergunta foi especificamente, né? Então, se vocês vieram de turismo, qual é o hotel que vocês vão ficar? E, na verdade, nós não tínhamos hotel para ficar. Nós íamos estar na casa de irmãos que iam nos hospedar por uns dias, até conseguirmos alugar um lugar para ficar. Então, naquele momento, nós falamos a verdade. Falamos, bem, não tem hotel, a gente vai para casa de família. Porque qualquer irmão em Cristo Jesus, em qualquer parte do mundo, é o meu irmão e o seu irmão. Então, por isso nós falamos, nós vamos para a nossa família. Então, naquele momento, o policial decidiu que uma ficaria ali naquele posto e a outra iria sair para procurar essa família, para pegar o endereço. E nisso nós não podíamos falar muita coisa uma com a outra, nós somente orávamos e entendíamos que Deus tinha propósito naquele país. Eu fui escolhida para sair, né? Interessante. E quando eu estou saindo escoltada por um policial, as pessoas que me esperavam, as irmãs que me esperavam, elas estavam um pouco assustadas, mas eu não entendia muita coisa porque eu não sabia da lei. E o que acontece é que uma delas colocou a mão assim na cabeça e quando esse gesto para mim foi alguma coisa não está bem, mas eu me mantive tranquila. E eu abracei e beijei essas irmãs como nunca na minha vida. Irmãs que eu não conhecia, mas que em Cristo era na minha família. E eu perguntei para elas, irmãs, qual o endereço então da nossa casa, da sua casa, onde nós vamos ficar desses dias? E ela pôde dar o endereço, a gente conseguiu então entrar no país, passar os 90 dias ali no país e saímos do aeroporto. Depois de 15 minutos na estrada, aquele carro para e a gente começa então a saber o que tinha acontecido. As irmãs nos informam e a gente começa a louvar a Deus e dizer: grande é o Senhor, que os seus propósitos não vão ser impedidos, os seus propósitos vão ser cumpridos. E Ele guardou as nossas vidas, porque se Ele soubesse que nós éramos missionários, naquele mesmo momento que nós íamos ser deportados do país, isso nos falou as irmãs. E o nosso segundo desafio foi: vocês não podem dizer que são missionárias aqui. Então, é uma coisa interessante, porque quando a gente não pode dizer o que a gente é, mesmo num país aparentemente livre, como é na América, a gente vive o que é. Então, isso não nos impediu em nenhum momento de servir ao Senhor e de ver a proteção do Senhor, de ver Deus guardando nossas vidas dia e noite e dia, colocando pessoas de paz no nosso caminho, livrando-nos de perigo de morte. E nós temos a certeza que Deus acampou os anjos, guardando as nossas vidas. Então, essa é uma das experiências do cuidado. O cuidado de Deus, quando Deus mostra para nós que Ele está conosco e ainda deixando esse desafio. Ele está cuidando de nós para que nós também possamos cuidar de outros. Amém, graças a Deus. Bom, nós estamos em plena campanha de missões mundiais, né? A campanha fala: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a divisa vai falar também da amabilidade, né? Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor, né? Então eu queria saber, queria que você falasse um pouco sobre a campanha e dissesse aquilo que Deus tem colocado no seu coração para a igreja brasileira. Queridos irmãos, nós estamos em mais uma campanha e nós temos o privilégio de louvar esse Deus que é o Deus missionário, esse Deus que ama cada um de nós com amor eterno, onde a missão dele, a missão dele, ele é esse Deus que nos envolve no reino. E eu acredito que somos transformados para transformar e levar essa alegria que é Jesus. Somente quem tem Jesus pode levar essa alegria que não é externa, é uma alegria interna, independente do que nos rodeia, na situação de como vivemos, mas a certeza dessa paz de Deus que envolve, que sobrepassa todo o entendimento. É essa alegria que nos faz cada dia nos regozijarmos na presença dele, mesmo diante das provações, diante das lutas, diante das ameaças adversas, diante das tristezas.
Nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso ao nosso lado. Nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós e ainda muito mais maravilhoso, que faz fluir dentro do nosso coração a própria alegria dele. Esse Deus da alegria, esse Deus que está conosco. Eu quero deixar essa palavra à igreja no Brasil, aos meus amados irmãos, que permaneçam firmes, que nada possa impedir de fazermos mais uma campanha para transformar vidas. Deus conta comigo, conta com você. Nós podemos fazer muito mais do que já temos feito, através das nossas orações, através do nosso envolvimento, da nossa vida com Deus, através das nossas ofertas. Vamos ofertar aquilo que o Senhor tem nos dado, através do nosso envolvimento de testificar do que Deus está fazendo. A começar na minha vida, começar na sua vida. Estamos vivendo dias difíceis, dias verdadeiramente que amedrontam. Estamos passando por um caos emocional, uma epidemia que está alastrando pelo mundo. Eu acredito que para nós é um chamado a voltarmos para o Senhor, é um chamado de estarmos em oração, mas é um chamado também de estarmos confiando no Deus da esperança, no Deus que cuida de nós, Deus que nos prometeu que vai enviar os seus anjos para nos guardar. E um Deus que não só promete, mas ele cumpre todas as promessas, porque ele é um Deus fiel. Eu acredito que nós vamos sentir mais essa fidelidade do Senhor. Entendo que esse seja um tempo realmente de cuidados, assim como nos diz o autor de Eclesiastes 3, verso 5, há tempo para todas as coisas, e talvez esse é o maior tempo para a gente deixar de abraçar, mas não é um tempo para a gente deixar de orar. Acredito que nós temos que prosseguir em oração e que essa situação não limite o nosso envolvimento na obra de missões, o nosso amor pelo Senhor e o avançar, alcançando vidas para Jesus. Que nesse momento, onde o país e o mundo vivem um caos e tristeza, somente Jesus, a verdadeira alegria, vai transformar essa realidade. E isso a começar em mim, a começar em você, querido irmão. Vamos lembrar o que a palavra nos diz quando Jesus estava confortando os seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 14. Ele vai começar dizendo: não se turbe o seu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se a gente continua lendo esse texto, a gente vai ver a maravilhosa narração e a situação em que Jesus cuida dos discípulos. E Jesus continua dizendo mais adiante, no verso 27, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. Então nós temos a verdadeira alegria conosco e a paz que sobrepassa qualquer situação. Nós vamos vencer esse tempo. O Senhor está conosco, Ele é o Deus da vitória, Ele é o Deus que guerreia por nós, Ele é o médico dos médicos e a igreja do Senhor não pode parar. Nós precisamos avançar em fazer a obra do Senhor. Mas mais importante do que fazer a obra do Senhor, irmãos, verdadeiramente, é estar na presença do Senhor. Nós precisamos estar. Quando Tomé pergunta para Jesus, mas qual é o caminho? Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. É o tempo de nós estarmos juntos, fazendo a nossa parte no reino, confiando no Deus da esperança, tendo a certeza que Ele está conosco. E eu acredito, meus irmãos, que em nome de Jesus, nós vamos fazer ainda uma campanha ainda muito melhor, porque nós estamos na dependência desse Deus de Jesus. Amém, amém. Quer deixar um recado para a Hope? Com certeza. Não podemos deixar esse recadinho para a Hope. Hope é uma igreja que está no meu coração, apesar de não conhecê-la, mas acompanho por fotos, por informações. Pastor Fabrício e sua família, nós temos sempre estado em conexão, em oração, e eu tenho visto como Deus tem abençoado suas vidas, como Deus tem usado vocês para impactar a partir de onde estão, levando essa mensagem de esperança. E a palavra que eu quero deixar para vocês é: continue firme. Continue levando essa mensagem de esperança. Continue transformando o mundo, transformando as pessoas ao redor de vocês com a alegria de Jesus. Continue confiando
nesse Deus que tudo pode fazer, nesse Deus que está cada dia ao nosso lado, dizendo para mim e para você: não temas, vamos adiante, vamos seguir, porque Ele está conosco. Amados irmãos, firmes, permaneçam firmes, firmes e constantes no Senhor. Permaneçam alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço. Para mim é uma alegria saber que vocês estamos juntos, saber que estamos todos juntos servindo ao Deus de missões. Deus continue dispensando sobre suas vidas sua graça, o seu amor, suprindo cada uma das suas necessidades e enchendo de gozo. Esse gozo é eterno no seu coração. Deus abençoe vocês. Como diria aos amados irmãos latinos, que Deus te bendiga, que Deus conceda muitas bendiciones sobre sus vidas y les llene de paz, la paz de Deus. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar